Aquela seleção das campeãs, né, pelo menos, é a seleção mais enxovalhada da história. 1994 foi um ano ali que aconteceram muitas coisas, né? Algumas coisas boas e algumas coisas não tão boas assim, como por exemplo a morte do Ayrton Senna, né? Que agora em 2024 vai completar 30 anos. Mas a gente também tem o Tetra, né? O Brasil conquista a taça ali do Tetra em 1994, ganha a Copa do Mundo. Também a gente tem Plano Real e tem também, se você me acompanha aqui no canal, o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi lançado em 1994, também vai completar 30 anos agora em 2024. E para isso, para esse episódio aqui muito especial, eu trouxe o Thiago Berrache. E aí, Thiago, tudo bom? Fala, Fernando, tudo bem? Mais uma vez, uma honra estar aqui com você para falar sobre não só futebol, né, mas também tudo que está em volta do futebol. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Valeu mesmo. Eu que agradeço. E ó, para você, né, entender o contexto, a gente vai falar, obviamente, sobre Copa do Mundo, especificamente daquele ano que a gente conquistou o tetracampeonato, 1994, porque o Thiago, além de jornalista, é um especialista em Copa do Mundo. Ele tem vários livros, como você pode ver aqui no nosso cenário, ó, a biografia das Copas, 1958, 1962, 1970, e agora ele vai lançar em 2024, 1994, quando a gente conquistou o Tetra, né, Thiago? A trilogia vira uma tetralogia. Tetralogia. Né? E lá na frente, não sei ainda quando, vai virar uma pentalogia, né? Porque aí é 2002, né? Aí é 2002. E aí, quem sabe, se o Brasil ganhar a Copa em 2026, teremos a hexalogia. Mas eu acho que aí não... aí tá um pouco distante demais, né? Então a gente fala do Tetra hoje, né? Muito bom. Ô Thiago, se você pudesse escolher um jogador para ser da Copa de 1994, quem você escolheria para ser? Que eu seria? É uma boa pergunta. Olha, eu vou falar... Ele foi muito gentil comigo quando me atendeu para falar sobre o livro que é o Raí, né? E eu não sou São Paulino, hein? Ele acabou muitas vezes com o Corinthians, né? Que eu sou corintiano. Mas ele é um cara muito gentil, me atendeu muito bem. Então acho que seria o Raí. Infelizmente o Raí no meio da Copa, né? Ele perdeu a vaga de titular, né? Ele jogou os 3 primeiros jogos e era o capitão daquela seleção, mas a partir da segunda fase, o Parreira tirou ele, porque ele não vinha numa boa fase, e aí ele fez uma mudança lá no meio campo, colocando o Mazinho, e aí o Raí foi pro banco, né? Agora, você imagina, quem foi o capitão a partir dali foi o Dunga, né? Que levantou a taça do Tetra. Você imagina o que passa na cabeça do Raí, o que passava na cabeça do Raí, dizer, nossa, eu que podia ter levantado essa taça, né? Mas ele foi super sincero comigo, deu um depoimento muito bacana, então por causa disso eu escolhi o Raí. Muito bom, muito bom. Ô Thiago, agora, teve algum outro time na Copa de 94 que se destacou? Olha, eu acho que a própria Itália, né? Apesar da Itália ter começado a Copa muito ruim, né? Fez uma primeira fase muito irregular, teve uma vitória, um empate, uma derrota, né? Mas com justiça a Itália chegou à final. Aquela Copa é muito interessante, Fernando, do ponto de vista... Assim, os europeus chegaram muito mal nessa Copa, né? Sofreram muito com o calor nos Estados Unidos. Aliás, quando a FIFA escolheu os Estados Unidos para sediar a Copa, os europeus protestaram, porque aí foi uma sacanagem da FIFA, né? A final foi disputada em Los Angeles, né? Em Pasadena, na Califórnia, região de Los Angeles, debaixo de uma temperatura de 40 a 45 graus, né? Meio-dia, uma hora da tarde, ou seja, não tem jogador que aguente isso, né? Então os europeus sofriam muito mais, né? A Itália chegou para a final com o Brasil em frangalhos, né? Mas eu acho que a Itália se destacou. Havia muita expectativa da Colômbia, né? Que tinha uma boa geração, mas a Colômbia não passou da primeira fase. A Alemanha morreu nas quartas de final. A Alemanha, que era a campeã do mundo, não foi bem. Foi eliminada pela Bulgária nas quartas de final. A Bulgária também se destacou. Era uma seleção muito boa, com Stoichkov, Letkov, bons jogadores. Mas eu acho que a Itália, por ter chegado à final com o Brasil, era uma boa seleção. E é uma Copa que a gente não teve, na época, 2 campeões do mundo. O Uruguai, que foi eliminado pelo Brasil nas eliminatórias, e a Inglaterra também não foi para a Copa, né? Então os campeões eram o Brasil, a Itália, a gente tinha a Alemanha também, e os campeões do mundo não foram bem nessa Copa, só
o Brasil e a Itália que chegaram à final. Ô, Thiago, eu sou de 86, né? Então, obviamente, a primeira Copa que eu tenho recordação é a de 94. Eu já tinha aí 8 anos. 8 anos. Né? Já dá pra lembrar. Então, né? já dá pra lembrar. Então, eu lembro, né? Essa é a idade que eu tinha em 86, olha só. Ah, então. Que aí é a primeira que eu lembro bem, assim. Então, e aí eu tenho mais lembrança, né? Mas assim, eu não lembro muito da parte jornalística ou dos comentários, essa parte toda. Mas aí, dali pra frente, 98, né, 2002, aí eu começo a me recordar um pouco melhor. E o Brasil sempre teve muitas críticas, e eu acho que em todas, né, pelo menos das que eu acompanhei pra cá, né, o pessoal sempre criticando ali o treinador, quem tava selecionando, né, quem que eram os jogadores que estavam escolhendo e tal. Em 94, o Brasil também sofria esse tipo de crítica? Olha, não só sofria, como eu não tenho nenhum problema em dizer que é o seguinte, aquela seleção das campeãs, né, pelo menos, é a seleção mais enxovalhada da história. É a seleção que mais críticas recebeu, o Parreira é o técnico mais criticado e tem muito a ver com a cultura esportiva do Brasil de falar mal de quem é campeão também, né? Mas aquela seleção é uma das seleções mais atacadas e os jogadores se fecharam para fugir dessas críticas, né? Contando um pouquinho da história, não tem como ser, assim como 70 e os outros livros, né? Não tem como você começar a contar a história, no caso, da Copa de 94, sem ir para 1990. Em 90, o Brasil ficou em 9º lugar na Copa do Mundo, foi eliminado pela Argentina nas oitavas de final, e aquela seleção foi criticada, assim, ao extremo também. Aí rotularam aquele momento de Era Dunga, né? O Dunga é o símbolo de um jogador ruim que não por culpa dele, mas era o símbolo daquele momento. O Brasil fugiu às características do futebol nacional. E aí começa todo esse processo de transição de 90 para 94. Aí veio o Falcão, que depois foi demitido. Falcão, o ex-jogador, né, o rei de Roma. Aí chamaram o Parreira com a dupla, né, o Parreira e o Zagallo. E aí o Brasil começou a disputar as eliminatórias e perdeu a invencibilidade em 40 anos de eliminatórias. Foi uma derrota para a Bolívia em La Paz, as pessoas mais velhas se lembram. E aquele foi o fundo do poço para aquela seleção, porque foi uma chuva de críticas. Nunca uma seleção foi tão atacada quanto a seleção que chegou a 94, né? E aí o Brasil foi melhorando nas eliminatórias, se classificou, chegou o Romário como salvador da pátria no jogo com o Uruguai. O Brasil se classifica, mas durante a Copa também foram muitos os ataques, né? E era uma época que não tinha rede social, não tinha internet praticamente, a internet estava engatinhando e eles fizeram um esquema lá para não deixar nem entrar jornal, nem revista na concentração. E aí no capítulo que eu conto um pouco sobre a história das transmissões esportivas, né, da TV e do rádio, tem lá uma parte que eu falo da dura relação da imprensa com essa seleção. Então foi uma seleção muito criticada, uma das mais atacadas de toda a história. E eles também são vencedores por isso, né? Porque eles precisavam tirar o Brasil de uma fila que durava 24 anos sem títulos, ou seja, havia um peso muito grande da falta de títulos, e eles ainda tinham que lidar com esses ataques, né? Ou seja, é um livro que, claro, eu faço críticas à seleção porque não é a seleção mais brilhante de todas, né? Mas é uma seleção que foi muito eficiente, foi a melhor seleção da Copa com toda a justiça. E aí é importante você resgatar essa história para também fazer justiça àqueles jogadores. Ô Thiago, agora, por que você acha que o Brasil critica tanto a seleção quando tem Copa do Mundo, cara? Porque independente de quem tá lá, todo mundo vai ser criticado, né? Eu acho que é um pouco da cultura esportiva, né? E isso vem muito também, talvez, puxando um pouco a história, vem muito da Copa de 50, né? Que o Brasil fez jogos muito bons, goleou os adversários e na decisão, no jogo final, né? Porque não foi uma final como a gente conhece hoje, mas no jogo final perdeu para o Uruguai em pleno Maracanã, e aí vem aquela coisa que o vice não adianta para nada também, né? A derrota, a obrigação de ganhar sempre. O Pelé acostumou mal o brasileiro, né? Porque o Brasil ganhou
com ele 3 Copas do Mundo, apesar de em 62 ele ter se machucado na Copa. Então, assim, os brasileiros foram muito mal acostumados, eu acho, né? E tem sempre essa obrigação de vencer e que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? Que não adianta. Então, acho que é muito da cultura esportiva e é uma coisa errada, né? E, assim, não só o Brasil quer ganhar, mas outras seleções querem ganhar e as seleções foram, com o passar dos anos, se aperfeiçoando, crescendo também, entendeu? Hoje eu acho que o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro, apesar de eu acho que nos últimos 2, 3 anos as coisas melhoraram um pouquinho aqui, mas é muito da cultura esportiva, né? E no caso, a seleção de 94 sentiu muito o peso da falta de títulos, né? O Brasil ganhou a Copa de 70 e não ganhou mais nada. Ganhou lá a Copa América de 89 e tal, mas título importante não ganhou nenhum. E aí veio muito peso da falta de títulos, né? Agora, tem uma coisa interessante que eu tava vendo, é que na Copa de 94 foi quando começaram a usar o spray lá no chão pra fazer marcação. Eu acho que não, viu? Não? Não. Isso veio mais lá na frente. Mais à frente ainda? Mais na frente ainda. Não sei se foi em 98, talvez, ou 2002, mas 94 não tinha o spray ainda, não. Ei, agora deixa eu te perguntar. Na época, obviamente, não tinha VAR. Não tinha VAR, imagina. Hoje, agora, é bem diferente. Você acha que poderia ter mudado os resultados da Copa em 94, por exemplo? Olha, eu acho que não. Acho que nada muito importante. Talvez no jogo com a Holanda, né? O primeiro gol foi um golaço do Romário e o segundo gol foi do Bebeto. Aí talvez o VAR teria anulado aquele gol do Bebeto, porque o Romário tava voltando do impedimento. E aí o Bebeto se fez de morto, pegou a bola e driblou o goleiro da Holanda. Talvez esse tenha sido o único lance que o VAR tivesse anulado ou pelo menos revisado o lance, né? Agora, falando da questão de tecnologia, que antes da gente começar a gravar, você estava falando de um evento que teve da Telesp. Sim. Porque na época se comprava linha telefônica, né? Que, aliás, eram caras pra caramba. Hoje a gente compra uma linha telefônica por 15 conto, 10 conto um chip e já sai usando no mesmo momento, na rua, né? E nem sempre foi assim, né? E aí teve um momento que a Telesp convocou um pessoal pra ir lá e era no meio do jogo. Essa história é muito engraçada porque... Aliás, falando sobre a Copa de 94, das Copas que eu escrevi, dos livros específicos, né? Porque o Biografia das Copas pega um pouco de todos os mundiais, né? Mas em relação aos livros específicos, né? É a primeira Copa que eu já era vivo, foi a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão, né? Então já tem aquela mistura do que eu me lembro e de coisas que eu também pesquisei. Esse fato eu não me lembrava, obviamente, mas pesquisando os jornais eu cheguei até essa história. O mundo em 94 ainda era um mundo analógico, né? O celular estava engatinhando ainda, então acho que quase ninguém tinha, mas nas propagandas de jornal você vê lá, compre o seu celular em roaming, não sei o que e tal, né? Eram aqueles celulares pesados, caros, e no máximo você conseguia mandar uma mensagem de texto pelo celular e se mandava, né? Então o celular era feito para telefonar mesmo, e aí muitos profissionais de imprensa que eu conversei diziam que lá dos Estados Unidos eles chegaram a levar celular, mas não funcionava, eles não conseguiam falar com o Brasil aqui. Então eles tinham que ir lá no velho telefone fixo ou no orelhão, né, ligar, cobrar para o Brasil e perguntar alguma coisa. O próprio Flávio Prado, que trabalha comigo lá na Jovem Pan, disse que aquela Copa foi muito difícil. Primeiro que você estava num país que não tinha tradição, não tem muito até hoje tradição de futebol, dos Estados Unidos, né? Mas ele ligava para o Brasil para saber os resultados de outros jogos, porque você não tinha como ver na internet, você não tinha lá o UOL, não tinha o Globoesporte.com, né? Então era um mundo ainda analógico, né? As empresas aqui no Brasil é que tinham grandes computadores, em casa quase ninguém tinha, né? Então o telefone fixo ainda era uma coisa muito comum. Os telefones você até declarava no imposto de renda, o telefone, né? E aí é interessante, a Telesp, que era uma empresa estatal aqui de São Paulo, que era responsável pela distribuição das linhas telefônicas, né? A privatização da Telebrás veio mais para frente, veio lá em 97, 98 no governo do Fernando Henrique. Então, tudo ainda era estatal. E aí, o que acontecia? Você se inscrevia para receber uma linha telefônica e a Telesp te chamava. Aí você tinha que ir num posto da Telesp para preencher uma ficha, porque não tinha computador, como você preencher seus nomes pelo computador. E aí você ia lá, preenchia e eles falavam, tá bom, então olha, daqui a 3 meses a gente vai na sua casa fazer a instalação.
E essa convocação da Telesp devia ser uma convocação 3 meses antes para você comparecer a esse posto, né? Aí eu falei do jogo contra a Holanda, que foi em 9 de julho de 94, foi um sábado, né? Feriado aqui da Revolução de 32. E aí essas pessoas tinham sido convocadas para comparecer num posto da Telesp em Itaquera, na zona leste de São Paulo, só que a convocação foi à tarde. Foi bem antes da Copa do Mundo. As pessoas devem ter recebido a carta em casa bem antes da Copa do Mundo. E aí, durante o Brasil e Holanda, essas pessoas tiveram que comparecer. Então, as matérias de jornais falam em 25 mil pessoas na fila. Nossa. 25 mil pessoas na fila à tarde, em Itaquera, para você conseguir a sua linha telefônica. E você não tinha o aparelho celular. Claro que se as pessoas estavam numa fila para conseguir uma linha analógica, não existia aparelho celular ainda para você ver o jogo. Então tinha muita gente ouvindo o rádio, ou até mesmo tinha aquelas TVs que funcionavam a pilha. Você imagina, no meio de um jogo do Brasil, você ser convocado para conseguir uma linha telefônica da Telesp, né? Então esse era o mundo de 94. Para mim, esse é o fato que mais simboliza... ou seja, não faz tanto tempo assim, só que o mundo era outro. Né? Era outro. Há exatamente 30 anos. Né? Você lembra o resultado desse jogo? Foi 3-2 pro Brasil. Foi, para os críticos e para mim também, foi o melhor jogo da seleção brasileira nessa Copa. O Brasil começou ganhando por 2-0, tomou um empate 2-2 e o Branco fez aquele gol de falta histórico, né? E deu a vitória pro Brasil. Aí o Brasil chegou à semifinal. O jogo foi em Dallas, né? E aí o Brasil chegou à semifinal para mais uma vez enfrentar a Suécia na semifinal. Depois chegou à final contra a Itália. Seria interessante ver umas imagens de cobertura desse evento. Não sei se alguém chegou a fazer. Eu acho que tem nos jornais que eu vi. Porque o jornal é bom para você pesquisar porque tem a datação, Sim. né? Aí você tem lá, eu acho que eu vi no Jornal dos Esportes, não, foi no Estadão, e aí depois eu pesquisei a mesma data na Folha, no Jornal dos Esportes, acho que do Rio de Janeiro também, tem alguma foto de pessoas na fila. Mas emissora de rádio ou emissora de TV não fizeram a cobertura. Porque seria muito legal hoje, feito, né? Porque imagina hoje o pessoal indo lá cobrir, o que vocês estão ouvindo aqui, sei lá, ver se tivesse comemoração de gol, ver como é que reagia a fila. Isso ia ser fantástico ver como é que era. As emissoras de TV na época devem ter feito, né? Porque era uma curiosidade, no meio de um jogo do Brasil, você tá na fila para conseguir um telefone, né? Mas eu nunca vi reportagem disso. Ô Thiago, agora eu tava pesquisando lá sobre a Copa de 94, né? E aí eu descobri aqui o Voo da Alegria. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é o seguinte, ó. O avião em que a delegação brasileira voltou dos Estados Unidos trouxe muito mais do que a taça. Atletas, comissão técnica e convidados desembarcaram cerca de 17 toneladas de bagagem. Grande parte formada por compras. Na chegada, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que também tinha feito ali as suas comprinhas, obviamente, para o seu bar no Rio de Janeiro, ameaçou cancelar o desfile da seleção caso a carga fosse retirada para a vistoria da Receita Federal. Ô, Thiago, isso é fato ou é fake? Não, isso é fato e eu me lembro muito bem disso. Esse foi um dos casos mais polêmicos, né, daquela época. E eu lembro que as emissoras de TV faziam enquetes na rua, perguntando, e aí, eles ganharam a Copa, eles merecem não pagar os impostos dos produtos que eles trouxeram? Pô, pelo amor de Deus, né? E assim, teve jogador que pagou, teve jogador que não pagou, só que no fim das contas todo mundo pagou. Isso demorou muito tempo, né? Foi uma polêmica e a culpa foi do Ricardo Teixeira, óbvio, né? Que fez essa questão aí de dizer que eles não iam pagar os impostos, o que é um absurdo, né? Porque o fato foi o seguinte, o Brasil ganhou a Copa no dia 17 de julho, que foi um domingo, e no dia 18 à noite eles já voltaram para o Brasil, né? E atrasaram, porque o carregamento era enorme, né? Depois a gente fala um pouco sobre os produtos que eles trouxeram, mas aí eles voltaram para o Brasil, a primeira parada foi Recife, né? Porque Recife, eu falei daquele jogo contra a Bolívia, que o Brasil perdeu em La Paz, e o jogo de volta foi em Recife. Recife é uma cidade muito simbólica para a conquista dessa Copa, porque a partir do outro jogo com a Bolívia, os jogadores entraram em campo de mãos dadas, tal. Tem aquelas cenas até hoje. Até a final da Copa, eles entravam em campo de mãos dadas, né? Em sinal da união do grupo e tal. E aí esse jogo foi em Recife. Então, para homenagear Recife,
E o Brasil ganhou por 6-0 da Bolívia nesse jogo de volta. Perdeu de 2-0 e na volta ganhou de 6-0. E aí, na chegada a Recife, o avião parou no aeroporto e os jogadores foram fazer um desfile pelas ruas e os produtos ficaram no avião. E aí, depois de Recife, eles foram para o Rio. No Rio que ocorreu o desembarque, né? E aí veio toda essa discussão. Ninguém passou na alfândega, tanto é que o Osiris Silva, que era o chefe da Receita, pediu demissão. Tem uma polêmica que o Ricardo Teixeira ligou para alguém do governo e teriam liberado para não pagar os impostos, né? E aí, depois de muita polêmica, eles acabaram pagando. Os jogadores todos pagaram, né? E o interessante são os produtos que eles trouxeram, né? Você imagina, eram produtos eletrônicos, claro, há 30 anos. Eu lembro que o Parreira trouxe uma impressora, o Ricardo Teixeira trouxe uma chopeira para um bar dele, ou para a adega dele. Ele trouxe uma sela de cavalo. O que eles trouxeram, muitos deles, eles trouxeram TV de 29 polegadas tela plana, que era o sonho de consumo das famílias. Uma TV de 29 polegadas e com tela plana ainda, que era o supra-sumo dos eletrônicos. Trouxeram aparelhos de fax. Imagina. Não, mas cara, 17 toneladas era muita coisa. Você tem 22 jogadores, mais toda a comissão técnica, né? Então, sei lá, eram 40 pessoas, né? Então, cara, é muita coisa. Então era muita coisa. Isso deu processo, foi pra justiça, no fim das contas eles tiveram que pagar. E esse episódio ficou conhecido como o voo da Muamba, ou a Muamba do Tetra. Então esse foi um dos casos mais curiosos envolvendo essa seleção. E o pior que teve esse povo fala, você acha que o Brasil, os jogadores deviam ficar livres do imposto? Aí tinha gente que achava, não, eles ganharam a Copa pro Brasil, então eles não merecem pagar imposto. Né? Gente, as pessoas são iguais perante a lei, não tem o que fazer, tem que pagar. Eles trouxeram uma fortuna de coisa, né? Paga tudo. E agora que eles estão com o dinheiro, principalmente que ganharam, agora que paga mesmo, né? Exatamente. Ô, Thiago, na época teve algum outro escândalo ou polêmica ali que acabou impactando o futebol de alguma maneira? Olha, teve um outro episódio que chamou muita atenção no primeiro jogo com a Bolívia, né? Que o Brasil perdeu por 2-0 pelas eliminatórias ainda. O Zete, que era goleiro de São Paulo, ele foi pego no exame antidoping com vestígios de cocaína, né? Mas o que se falou na época, e até o Zete não consumia drogas, nada, era que ele tinha tomado chá de coca, né? Porque o Brasil foi jogar na altitude de La Paz, né? E aí na época também foi uma polêmica, a seleção vai chegar em cima da hora, vai ter problema para se adaptar com a altitude, vai faltar ar, não sei o quê. E aí para amenizar um pouco essa falta de ar, era comum tomar esse ainda chá. é. Ainda é, sim. E aí o Zete tomou e ele foi sorteado para fazer o doping, né? E aí ele acabou pegando, mas depois foi absolvido, porque, enfim, né, não teve qualquer comprovação que ele teria usado droga, enfim, né? Teve a polêmica, por falar de doping, a polêmica do Maradona, né? O Maradona, no meio da Copa, ele foi pego com uma substância chamada efedrina, que era uma substância usada em medicamentos de emagrecimento, né? Então, a Argentina, você perguntou quais as boas seleções dessa Copa. A Argentina começou a Copa muito bem, né? A Argentina era a atual vice-campeã do mundo. Aí a Argentina joga 2 partidas e no segundo jogo da Argentina contra a Nigéria, o Maradona é sorteado para o exame antidoping e aí se constatou esse produto químico na urina e a FIFA tirou o Maradona da Copa. Ou seja, se o Maradona continuasse, não sei o que podia acontecer, porque ele estava, mesmo com os problemas físicos dele, ele poderia ter feito a diferença, como fez um golaço na Copa e tal, né? Thiago, quero continuar nosso bate-papo, mas quero chamar aqui o Érico San Juan. Inclusive, o Érico foi você que indicou pra mim, cara. Grande Érico, um dos maiores cartunistas aqui do Brasil, e é um cara super bacana, né? Eu gosto muito dele. Ele é muito gente boa. A gente tem a coluna aqui, que ele vai fazer agora, e tem também uma coluna que a gente faz, que é... caramba, resenha... Putz, esqueci o nome, Érico, desculpa. Mas se você entrar no meu Instagram, no Instagram dele, tem lá, uma vez por mês a gente faz uma tirinha
um quadrinho, né? Deu entrevistando alguma pessoa. Ele fez o seu desenho também, né? Isso, então. É esse quadrinho aí. Sim. Aí a gente... eu entrevistando alguém que eu gostaria de ter conversado. Então tem o Golias, Hebe, o Mussum. E aí a gente vai fazendo essas que, obviamente, eu não tenho como entrevistar mais, né? Claro. E aí a gente vai fazendo esse resenha. Acho que é isso aí. Ó, lembrei, Érico. Desculpa aí. Mas vai, Érico, com a sua coluna. Caricatura também é cultura. O que Rui Castro tem em comum com o outro Rui, o Rui Barbosa? A paixão pela palavra. Desde criancinha, quando foi um radialista precoce, Rui Castro já escrevia que nem gente grande. E de gente grande ele entende. Rui Castro fez as biografias do jogador Garrincha, do escritor Nelson Rodrigues, dos ídolos da bossa nova e do samba canção. E depois de décadas escrevendo sobre imortais, o jornalista acaba de se tornar ele mesmo um imortal, membro da Academia Brasileira de Letras. Trago o passado comigo o tempo inteiro. Rui Castro. Muito bom, Érico. E você também pode acompanhar o Érico San Juan nas redes sociais. Digita aí Érico San Juan. E ele tem também um quadrinho muito bacana que chama Dito o Bendito. É um quadrinho que eu gosto bastante. Ele também agora tem tipo um videozinho que ele posta aí que é Cartoon para qualquer um. Falando sobre cartoon, tem um quadrinho muito bacana aí que ele estreou aí recentemente também. Ô Thiago, agora qual que foi a importância desse título pro Brasil, hein? Foi uma importância muito grande. Esse título, aliás, o subtítulo do livro é A Conquista que Recolocou a Seleção no Topo. Né? Você imagina uma seleção como o Brasil ficar 24 anos sem conquistar uma Copa. Foram 5 Copas perdidas, né? E nesse meio tempo tem a derrota da brilhante seleção de 82, a derrota do Brasil nos pênaltis para a França em 86, a derrota para a Argentina na Copa de 90. Então essa vitória foi muito importante para o futebol do Brasil, e tanto é que a partir dali o Brasil chega na final de 94, é campeão. O Brasil chega na final de 98, foi vice-campeão, né, com a derrota para a França na final. E o Brasil volta para a final de 2002 e é campeão do mundo. É penta, né, com o Cafu levantando a taça. Ou seja, o Brasil volta ao cenário do futebol e chega às finais de 3 Copas seguidas. Né? Qual seleção conseguiu isso? A Alemanha só foi finalista em 82, 86 e 90. Né? Ganhando uma só, né, em 90. O Brasil dessas 3 ganhou 2. Né? Então aquela conquista é uma conquista muito importante, por mais que é uma seleção que fugisse um pouco das tradições do futebol do Brasil. Não era uma seleção que tinha tantos atacantes. Essa é uma outra polêmica, né? Porque os atacantes eram só o Bebeto e o Romário. O Parreira não queria colocar mais, porque o Parreira não queria correr riscos de perder mais uma Copa do Mundo, né? E então essa é a importância daquele título. Aquele título é um título importante para recolocar o Brasil nesse cenário do futebol mundial. Agora, a gente também... Era um ano que a gente tinha perdido o Senna, né? Sim. Não tem como não falar dessa conquista de 94 sem citar a morte do Ayrton Senna. O Senna que morreu em 1º de maio de 94, naquela tragédia em Imola, na Itália, né? E um mês antes... O Senna deu o pontapé inicial num jogo que o Brasil foi fazer em Paris, né? Um amistoso contra um combinado PSG-Bordeaux, que foi 0-0 o jogo, inclusive, né? E ele deu o pontapé inicial, e aí ele tinha muita ligação com alguns dos jogadores. O Bebeto não jogou essa partida porque estava doente, aí ele perguntava, onde é que tá o Bebeto e tal. Então, assim, provavelmente teríamos 2 tetras naquele ano, né? O Senna tentava o tetracampeonato na Fórmula 1, o Brasil o tetra no futebol, e o título foi totalmente dedicado ao Senna, né? Tanto é que quando termina o jogo, quem estava assistindo pela Globo ouviu o tema da vitória, né? O tan-tan-tan, né? Eles soltaram a gravação do tema da vitória, que embalava as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1, e inclusive eles exibiram aquela imagem, né? Senna, aquela faixa, né? Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso, né? Uhum. Então aquilo mexeu muito, né? Aquela Copa foi uma Copa muito dramática, né? Você entrevistou outro dia o Fábio Marquezine aqui. Foi. E aí eu conversei com o Fábio também, eu cito o Fábio
no meu livro também, ele fala, aquela Copa é uma Copa muito dramática, né? Porque era um momento econômico ainda difícil do Brasil, o Brasil estava saindo de uma dificuldade econômica com a entrada em vigor do Plano Real, o Real que entrou em vigor em 1º de julho, ou seja, no meio da Copa do Mundo. E aquela Copa foi muito, muito dramática, teve a morte do Senna, a comoção, a emoção, né, das pessoas acompanhando o funeral, o enterro do Senna, e aquela Copa do Mundo pegou muito esse momento, esse embalo, né, de um choque da perda de um ídolo, talvez o maior ídolo que o Brasil já teve, né, depois do Pelé, talvez, né. Agora, eu tava vendo outra coisa também, que com a conquista de 94, o Zagallo tornou-se o único homem a vencer o Mundial em 4 oportunidades. Sim, isso ainda permanece imbatível. Ainda permanece. Ele é o único tetracampeão da história. O Zagallo foi campeão como jogador em 58 e 62, né? Como técnico do Brasil em 70, ele foi treinador do Brasil em 70, e em 94, como ele tinha uma ligação muito grande com o Parreira o chamou, assim que o Parreira foi convidado a comandar a seleção brasileira, ele falou, tudo bem, eu topo, mas desde que eu possa levar o Zagallo, né? O Zagallo com muita experiência, e aí o Zagallo é o coordenador técnico da seleção brasileira. E ele foi uma figura muito importante para essa conquista, porque primeiro que ele era uma espécie de redoma para o Parreira, né? O Parreira era muito criticado, mas quem peitava a imprensa era o Zagallo, né? Isso daí é importante falar. Quem peitava a imprensa era o Zagallo. E o Zagallo era muito respeitado pelos jogadores. O Zagallo injetava muito o ânimo, né? Dava um ânimo para os jogadores e era muito comum. Acabava um jogo e ele falava, só faltam 5, só faltam 4, só faltam 3. Ele fazia essas contagens regressivas, né? De quantos jogos faltavam para o Brasil ser campeão, né? Então o Zagallo é até hoje o único a estar em 4 Copas em que o Brasil ganhou e é o maior campeão da história, né? E depois veio, eu não sei lembro se foi em 94, se foi em 98, que veio a famosa frase dele, vocês vão ter que me engolir, né? Essa história do vamos ter que me engolir, porque assim, quando o Brasil foi campeão do mundo em 94, o Parreira saiu, né, porque ele já tinha um contrato com o Valência da Espanha, então ele deixou a seleção e quem assumiu a seleção foi o Zagallo, né? E o Zagallo já era mais velho, tal, ele sempre foi muito criticado, aí a gente volta às críticas, né, a integrantes do futebol aqui no Brasil, ele sempre foi muito criticado como se ele era muito rotulado de ser ultrapassado, né? E aí, em 97, um ano antes da Copa de 98, o Brasil ganha a Copa América fora de casa. Foi pela primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa América fora de casa, que foi na Bolívia, a final foi contra a Bolívia por 3-1. E aí, o Zagallo tava por aqui com a imprensa da época, né? E aí acabou o jogo, aí... aquela história de entrevista pós-jogo, aí o Zagallo virou para as câmeras, né? Foi até numa pergunta do Tino Marcos, da Globo. Zagallo, a importância desse título. Aí ele começa a desabafar. Ele falou, vocês sabem quem são, a gente foi campeão e não sei o quê, e vocês vão ter que me engolir. Foi essa frase que ele usou, mas pesquisando os jornais, ele já tinha falado essa frase em algum momento lá atrás também, né? Bem antes de 94. E aí o Zagallo, em 98, ele é o treinador da seleção, né? O Brasil perde a final, com toda aquela polêmica do Ronaldo, que ficou doente, que teve a convulsão. E aí depois daquela derrota, o Zagallo deixa a seleção. E pouca gente se lembra, mas em 2006... quando a seleção foi para a Copa na Alemanha, que era aquela história do quadrado mágico e tal, quem era o treinador da seleção? Era o Parreira com o Zagallo coordenador, e aí eles perderam, né? O Brasil foi eliminado para a França também nas quartas de final. Eu lembro que nessa época que começou a falar, vocês vão ter que me engolir, eu lembro que na escola tudo a gente virou zoava, meme, virou né? meme. Não tinha nem internet não ainda tinha. direito. E assim, aí, né? a mesma época, tava uma polêmica com o Viagra. Eu não sei se você lembra disso. Não e aí lembro. o pessoal fez uma analogia do Vocês negócio vão ter do que me Zagallo engolir. com o Viagra, vocês vão ter que me engolir e tal, não sei o que. Foi engraçadíssimo, eu não lembro se saiu quadrinho no jornal, Esse eu alguma não coisa lembro, assim. não. Então teve uma polêmica aí do negócio com o Viagra, foi super engraçado. Ô Thiago, bom, você comentou de 98, eu acho que não vou ter como não perguntar, né? Mas em 98, o que aconteceu? Porque assim... Cara, eu lembro muito do jogo da Holanda com o Brasil, cara. Foi muito difícil, cara. E aí, quando a gente falou, nossa, ganhamos. Eu lembro que eu tava em Itanhaém assistindo o jogo com meus tios. E aí eu falei, ganhamos!
Não tem, depois desse jogo aí não tem, já era assim. E aí quando vai pra final, a gente vê, tipo assim, o Roberto Carlos parado no meio do campo, tipo assim, sabe? Aí você parece que não vê a mesma garra nos jogadores. Aí você começou a falar assim, não, eles venderam porque a França tava precisando do título, por causa da questão política deles. Conta um pouquinho aí do contexto. Assim, eu sou contra essas teorias conspiratórias, né? A gente ouviu falar, o Brasil vendeu a Copa pra França pra ganhar depois em 2002. Isso é bobagem, gente. Como é que você vai combinar com, né, vender uma Copa do Mundo, no caso de 98, que já eram 32 seleções? Isso é bobagem. O que aconteceu foi o seguinte, o Ronaldo efetivamente passou mal na final, só que, assim, aquilo, claro, abalou toda a seleção entrou preocupada, entrou tensa, né? O Zico dá um depoimento sempre muito legal sobre isso, bem transparente, né? Só que aí o Ronaldo acorda como se nada tivesse acontecido, né? Até hoje se discute se ele teve uma convulsão, se ele teve um outro problema, né? O Roberto Carlos, você citou, viu o que aconteceu com o Ronaldo, eu acho que eles até dividiam o quarto, né? E aí, assim, o Ronaldo chegou pro Zagallo e falou, Zagallo, eu quero jogar. É a final da Copa, né? O Ronaldo, né, um dos melhores jogadores do mundo. E aí ele entrou. Só que foi uma tragédia. E a França tinha uma baita seleção. Você tem que lembrar que a França tinha o Zidane, né? Fora os outros jogadores, né? Então, assim, é uma derrota do futebol, aquela coisa. O Brasil quer ganhar a Copa, mas os outros também querem, entendeu? Então, assim, eu sou totalmente contra essas teorias conspiratórias, né? Muita gente falou que a patrocinadora exigiu que o Ronaldo entrasse em campo. Você acha, né? Se ele tivesse correndo algum risco de morrer, sei lá o quê, de ficar, sei lá, inválido, não sei, qualquer coisa, um problema mais grave, você acha que a empresa vai mandar que ele entre em campo, né? Tanto é que a primeira lista, eu lembro lá do Galvão Bueno mostrando pra câmera, ó, quem vai entrar é o Edmundo, né? Só depois que o Ronaldo aparece em campo, né? Então, assim, não tem teoria conspiratória. O Brasil perdeu dentro de campo, a França jogou muito bem, o Brasil foi muito apático, né, na final. E o jogo contra a Holanda, pra mim, aquela disputa por pênaltis é uma das mais emocionantes que eu já vi na vida, né? Então é isso, acho que não tem muito o que fugir. Até que provem o contrário, né? Alguém prove que o Brasil vendeu a Copa para a França para ganhar depois da de 2002, mas eu acho que isso não é pertinente falar isso. Ô, Thiago, bom, agora o pessoal pode esperar o livro 1994 para 2024, Para 2024, e só um adendo, ao contrário dos outros livros que eu usei muitas gravações antigas que eu já tinha feito com outros jogadores, e por serem Copas mais antigas, né, que muitos jogadores já morreram e tal, esse livro de 94, dos 22 jogadores, eu consegui falar com 15 deles, né? Com 15 deles mais o Parreira. Né? Então, eu acho que esses depoimentos deram muita vida ao livro, né? E muitos depoimentos importantes de fatos que até mesmo eram desconhecidos, né? Como o Parreira, no meio das eliminatórias, cogitou a pedir demissão, né? Então, esse livro deve sair entre abril e maio do ano que vem. Muito bom. Né? Thiago, pra gente fechar, você tem alguma superstição quando assiste jogos de futebol? Ah, não tenho não. Assim, tem gente que repete a roupa, né? Eu tinha um tio que não gostava de ver decisões por pênaltis, né? Então ele ia pro quarto, se fechava, ele gostava de dar os nós na gravata, né? Que estavam lá penduradas no quarto dele, mas eu não tenho muita superstição. Tem gente que gosta de ver jogo com as mesmas pessoas, né? Mas eu não tenho... O que eu não gosto é de assistir jogo com muita gente. Não gosto, eu sou meio chato com isso. Eu gosto no máximo de ver com uma pessoa ou duas, assim, e gente da família que não me enche o saco e não torça contra, né? Mas eu não gosto de ver jogo em bar, assim, com muita... Não gosto. Mesmo porque perde a concentração, né? Você não consegue acompanhar muito bem ali. Principalmente você que fica ali nos detalhes, vendo os detalhes das coisas. Gravando os jogos, coisa de gente maluca, né? Você grava ainda até hoje? Gravo até hoje, né? Mas com VHS? Não. Assim, os jogos de Copa eu gravo... Tem aparelhos que você grava a antena externa ainda, né? Uhum. Que é a imagem mais pura que existe, né? E essa Copa de 94 é uma Copa importante, que é a primeira que eu gravei todos os jogos em VHS, né?
Todos os 52 jogos. Eram 24 seleções ainda, né? Caramba. Eu gravei todos aí. Depois... Acho que você é o cara que tem maior registro dos jogos aí, cara. Olha, eu conheço alguns colecionadores que tem também, né? Que gravam muito. Tem até um colecionador no Rio, que é o Rodrigo Alonso, que ele grava tudo. Eu não gravo tudo, não é? É humanamente impossível, né? mas de Copa do Mundo eu tenho todos os jogos na íntegra de 66 até hoje. Eu falo 66 por quê? Porque a Copa de 66 é a primeira em que todos os jogos foram armazenados na íntegra, né? Os que existem antes de 66. Eu tenho também alguns de 62, alguns de 58, mas a partir de 66 existem todos aí. Mas você tem todos do Brasil ou todos de todas as seleções, é. Nossa, que hoje tá tudo em HD ou nuvem, né? E eu faço parte de um grupo de colecionadores que compra jogos de emissoras do exterior, né? E então essas imagens vêm com uma qualidade muito melhor do que qualquer fita VHS, né? E aí é interessante que eles pegam os jogos, no caso do Brasil, e eles inserem as narrações de época, né? Que legal. Então você tem uma imagem melhor com as narrações da época, né? Do Galvão. Aliás, só fazendo adendo também, eu conversei com muita gente da imprensa que cobriu aquela Copa do Mundo. E eu conversei com o Galvão Bueno. Ah, que legal. O Galvão participa, o Galvão, o Oliveira Andrade, o Kleber Machado, o J. Júnior, que é um cara que eu adoro, né? Narradores de rádio, o Garotinho lá do Rio, o Nilson César, o Silvério, todos que trabalharam na cobertura da Copa. Eu só não consegui, infelizmente, falar com o Luiz Alfredo, que transmitiu a Copa pelo SBT. 3 emissoras transmitiram, né? Essa Copa aqui pro Brasil. A Bandeirantes, com o Luciano do Vale, o Saudoso, o Galvão Bueno pela Globo e o Luiz Alfredo pelo SBT. Infelizmente, o Luiz Alfredo é vivo ainda, mas infelizmente eu não consegui falar com ele. Acho que ele tá doente e tal, já passou dos 80 anos, mas eu torço para quem sabe ainda eu consiga falar com ele, né? Que dê tempo e talvez falar com outros jogadores também, que eu ainda não falei. Muito bom, Thiago. Então, aguardo ansioso o lançamento de 2024. E quando for sair, eu volto aqui. Muito bom, vem sim. Thiago, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos. E ó, se você nos acompanhou até aqui, escreve aqui nos comentários qual foi a Copa do Mundo que mais te marcou. Deixa aqui, que eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!